Então, boa tarde. Eu vou fazer para nós, uma revisão para a segunda verificação de Sociologia da Saúde, em que nós temos um autor, que é Michel de Foucault, onde se fala da biopolítica, do biopoder e de alguns temas que são vistos por Foucault, que nós abordamos nas duas últimas aulas. E eu vou fazer com vocês aqui, eu vou elencar alguns temas que serão importantes vocês estarem atentos para essa segunda verificação. O conceito de poder em Foucault. O conceito de poder em Foucault, ele não é aquele conceito, por exemplo, de Durkheim ou de Weber, não. O poder não remete diretamente a uma estrutura política, à força. Para Foucault, o poder não é só isso. Força, estrutura política, o poder relacionado à classe dominante. O poder, para Foucault, ele tem uma dimensão, vamos dizer assim, de envolvimento. O poder consegue captar a pessoa livremente, o poder consegue dominar a pessoa sem que ela perceba. Ainda que, porque se o poder se apresentar como poder e força, possa ser que ela recue. Mas não, o poder pode se apresentar para ela, mesmo ela resistindo, e aos poucos esse poder vai dominando esse sujeito livre. Não diretamente pelo uso da força, ou de uma estrutura política, ou de uma classe dominante, né? Então seria uma forma bastante assim, sorrateira do poder. Então a compreensão de poder de Foucault tem essa característica, né? Existe, ainda falando da questão sociológica de Foucault, tem o conceito de controle. O controle e a vigilância da sociedade. Foucault ele pesquisou muito nos seus estudos as penitenciárias, os hospitais, as escolas, mas principalmente as prisões. E nas prisões da França, da Europa naquele tempo, existia um instrumento chamado panóptico. Panóptico. P-A-N-A-P-M-U-T-I-C-O. Panóptico, ou seja, pan significa todo, óptico, vê, o que vê tudo. Era uma espécie de torre que era construída no centro de uma prisão. E aquela torre tinha como ter observação de todo o entorno, de toda a cadeia, de toda a prisão e de todos os presos e os prisioneiros. Eu vou mostrar para vocês mais ou menos como é a figura desse panóptico. Vocês estão vendo esse aqui, ó? Bem no centro. Isso é o panóptico. Mas o panóptico, mais do que uma estrutura que foi construída nas cadeias, o panóptico significa o controle sobre alguém ou sobre um grupo. Os prisioneiros estariam sempre com a impressão que tem alguém os observando. E é isso que o panóptico quer significar. Mais do que, de fato, alguém que o esteja vendo, talvez o vigilante nem esteja vendo preso nenhum. Mas na cabeça de todos os presos tinha já introduzido aquele sentido que tem alguém me observando, ou seja, no panóptico. Então o panóptico é um conceito de Foucault bastante interessante, que fala desse aspecto do controle e da vigilância. E esse controle e essa vigilância se dão em instituições, né, como eu falei, prisões, escolas, hospitais. E essas instituições, geralmente, principalmente
no século XVIII, XVI, XVII, até no século XIX, eram, e até hoje, né, são lugares de reclusão, principalmente as prisões, os hospitais. Né? Ali você entra, você fica recluso, preso. Né? O sentimento de você estar em uma instituição e ali você está sendo observado, você está preso, recluso. Você está sendo controlado. Por exemplo, nas escolas e nos hospitais, na análise de Foucault, ali você está sendo controlado. Os indivíduos são controlados. Os seus corpos são controlados. Existe o horário de comer. Ah, eu não quero comer muito cedo no hospital, né? Mas você vai comer esse horário. Na escola, horário do intervalo. Horário do intervalo. Então, mas essas instituições não usam só o controle pelo controle, mas é o controle para que os corpos desses indivíduos estejam preparados. Preparados para quê? Para alguma finalidade que a sociedade vai preparar para eles. E esse controle social, que é uma outra característica do pensamento de Foucault, por exemplo, o controle social do corpo no século XVIII, em 1700, era muito relacionado ao castigo. Na Idade Média, século XV, depois do século XVI, o século XVII já chegando à modernidade, o controle do corpo era muito associado ao castigo. A palmatória na escola, a palmatória na prisão, castigo, suplício. Já no século XIX, a partir de 1800 para cá, não era mais o castigo no corpo, mas qualificar o corpo para o trabalho, ou seja, a pessoa deve ter um padrão físico para poder trabalhar, né? Tanto é que se criou a medicina do trabalho, ver se está apto, um corpo apto ao trabalho. Então é uma outra perspectiva de corpo, agora não mais o corpo com suplício, com castigo, mas o corpo útil e hábil para o trabalho. E junto com esse corpo útil e hábil, apto para o trabalho, surgiram as ciências. Muitas ciências surgiram no século XIX, XVIII, XIX. E essas ciências, saberes que transformaram esse homem num indivíduo apto para o trabalho. O surgimento da psicologia, o surgimento de tantas outras ciências, alguns ramos da medicina foram surgindo, todas para quê, segundo Foucault? Para deixar esses corpos úteis e hábeis para o trabalho. É uma espécie de modelagem dos indivíduos. Os indivíduos são modelados para o fim último, né, que era o trabalho, que é ser produtivo na sociedade. Um outro conceito bastante interessante no pensamento de Foucault, nessa revisão, é o conceito de micropoder. E esse micropoder, esse pequeno poder, não é que é pequeno porque não tem significado, é micro porque ele está, às vezes, imperceptível. Este poder está espalhado, difuso por todas as classes. Né? Este poder está aí. E este poder que está em todas as classes, na família, no soldado, no enfermeiro, no médico, no professor, no sacerdote, no pastor, está espalhado. Este poder se dá através de normas estabelecidas e pela disciplina social. Essa palavra norma, ela é muito presente no pensamento de Foucault. A normalidade. Quem está dentro da norma, ou seja, dentro da lei, da anormalidade?
para quem está dentro da norma da lei, ou da norma, recompensa. Quem não cumpre, castigo. Nota azul, você recebeu. Nota vermelha, você recebeu, né? Não vai ganhar presente esse ano, não tirou nota boa. Funcionário padrão, sempre chegou, mesmo doente, mesmo sofrendo, perdeu pai, mãe, tudo mais. Chegou no horário, vai receber um prêmio, vamos botar um quadro no máximo, o quadro dele numa sala da empresa. Isso é análise de Foucault, não é minha, mas não deixa de ser interessante e nos leva a refletir, enquanto estudantes de Sociologia da Saúde. Então, tem um livro, né, que são duas palavras muito presentes no pensamento de Foucault, que é vigiar e punir. O principal objetivo de vigiar é punir. Punir também é o objetivo das disciplinas, da norma. A norma existe para punição ou recompensa, segundo Foucault. Então, esses são alguns conceitos do pensamento de Foucault que vocês devem estudar. Tem os 2 vídeos anteriores que vocês podem rever, dar uma leitura naqueles conceitos que eu passei no livro, naquele dicionário que eu enviei, também é importante, mas mais importante, assistam ou reassistam as aulas, né? E que tudo correrá bem na nossa segunda verificação. Estudem, né? Vocês sabem que as ciências humanas, as questões delas são um pouco mais longas, às vezes tem um texto que você deve ler pacientemente, para depois responder pacientemente. Sendo assim, tudo dará certo. Bom? Então fiquem bem. Até o dia da nossa segunda verificação. Abraço.